Olá, amados! Graça e paz! Chegando aí com você e para você, com 10 minutinhos de Bíblia, ok? Um salve para todos aí que nos acompanham, que estão conosco nesse desafio, né, de colocar o coração, os nossos olhos na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, sempre, né? Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero convidar você e sua família. Eu digo você e sua família porque eu penso que nós devemos reunir, né, nossa família, os filhos, o cônjuge, para poder ter esta comunhão com Deus, com a família, com aqueles que estão perto de nós, né, para pensar um pouco nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus, que sempre é maravilhoso, é relevante, né, e vai fazer muito bem para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa família, para a sociedade, para o reino de Deus, ok? Então hoje, nos 10 minutinhos de Bíblia, nós temos uma reflexão que diz assim, ó: o coração confirma para Deus. O coração, lá dentro, né, nosso âmago, confirma para Deus. E os frutos, aquilo que é aparente, os frutos ao mundo. Os frutos ao mundo. Então, o coração confirma para Deus e os frutos ao mundo. Agora, nós temos um texto lindo, maravilhoso, significativo, tremendo. Veja se não. Romanos capítulo 10, o versículo 9. Olha que escritura linda, que palavra linda dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Diz assim, ó: se você disser, confessar, declarar com a sua boca, é isso que eu estou fazendo aí, declarar com a sua boca, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração, aqui dentro, né, crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Você será salvo. Olha que escritura maravilhosa. Ela é bem clara, bem objetiva, leve, né? Nos mostrando, nos dando a condição de sermos salvos. Quem é que não quer ser salvo de um mundo como esse que nós vivemos? Quem é que não quer ser salvo na eternidade e ter a vida eterna? Ser livrado do lago de fogo e levado para a eternidade com o Senhor. Quem é que não quer? Todos nós queremos, e essa escritura, ela é pontual, ela é maravilhosa, nós temos que louvar a Deus por essa escritura, né, que nós temos à disposição para nós. Veja se não, algo maravilhoso e leve nessa escritura. Eu quero que você pense comigo, como que essa escritura traz algo maravilhoso, profundo, tremendo, relevante e leve sim. Eu só preciso confessar com a boca, só confessar que Jesus é o Senhor. Se confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer no coração, será salvo. Nossa, que escritura leve. Deus deixou mais fácil para nós, só confessar e crer, né? Olha que coisa maravilhosa. Observe e pense comigo. Se não, o impossível para a medicina, o impossível para a medicina, o impossível para a ciência, o impossível para a natureza, e etc, etc, etc e tal, Deus já fez. Deus realizou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi quando Jesus estava sepultado no túmulo, após ser crucificado. O impossível, o difícil, o que a natureza não conseguiria fazer, o que a ciência jamais poderia fazer, remédio nenhum tem o poder de fazer, homem nenhum, autoridade nenhuma, dinheiro nenhum tem o poder de fazer e comprar o que Deus fez no túmulo. Ressuscitou Jesus Cristo. Deus ressuscitou Jesus. Isso é uma realidade. Você pode ir em todos os cartórios do mundo, você não vai encontrar o atestado de óbito do Senhor Jesus Cristo, porque ele ressuscitou. Você pode ir no túmulo de Jesus, está vazio, a pedra foi removida, o túmulo está vazio. Hoje é um lugar turístico, porque Jesus venceu o túmulo, porque Deus ressuscitou Jesus Cristo. Este é o grande segredo desse versículo. Por isso que ele é leve. Ele é leve porque Deus fez o que tinha que ser feito, o que ninguém poderia fazer, né? Ressuscitar Jesus. Então, se você disser e confessar e declarar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor,
e no seu coração crer nisto, que Deus o ressuscitou, você será salvo. É leve, é maneiro, é tranquilo. Por quê? Porque o difícil Deus já fez. Jesus venceu a morte, como ele venceu também o pecado na cruz. Então veja, meu querido e minha querida, observe, pense sobre isto, que o impossível já foi feito. Agora vem o lado humano. E aí é que nós encontramos a dificuldade. Aí é que as pessoas encontram a dificuldade. Veja se não, ou o quê? Veja comigo. É que aqui, queridos, aqui, nesse ponto, que o leve e fácil se torna pesado. O leve e fácil se torna pesado. E o difícil, para alguns. O leve e o pesado se torna, aliás, o leve e o fácil se torna pesado e difícil para alguns. Que é crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Crer na ressurreição, é aí que entra o crer no coração. Confessar não é tão difícil com a boca, mas crer no coração. E só vai confessar de verdade com a boca o que verdadeiramente creu no coração. Crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Sabe por quê, amados, que é difícil? Sabe por quê que é difícil, queridos? E aqui está o central para a minha vida e para a sua vida, o pontual para mim e para a sua vida. Porque crer é morrer. Por isso que é difícil. Crer é morrer. Falar é fácil. Agora, crer no coração significa morrer com Cristo. A morte de Cristo para uma vida terrena. Morrer para a vida terrena. Este é o grande problema da humanidade. Ninguém quer morrer para o humano, para a vida humana. Ninguém quer morrer para aquilo que a carne gosta. Ninguém quer morrer para aquilo que o sistema oferece na bandeja. Aquilo que a nossa carne gosta, que a Bíblia diz que o pecado gera morte. É por isso que é difícil. É por isso que muitos têm dificuldade no crer. É leve. Mas quando nós cremos, é leve mesmo. Então, veja, meu querido, minha querida, que crer é morrer com Cristo para a vida terrena. É viver a vida de um nascido de Deus. Esta é a grande dificuldade no crer. Porque quem crê é aquele que vive uma vida de um nascido de Deus. Por isso que a Escritura diz, quem está em Cristo é uma nova criatura. Uma pessoa que está em Cristo, ela não pode continuar sendo quem ela era. Uma pessoa que vivia na prática do pecado, que vivia na mentira, que vivia na escuridão, que vivia desfrutando e degustando das coisas que o sistema oferece. Esse é o segredo. Por isso que eu digo que é leve, mas se torna difícil para muitos. Se você disser, confessar, declarar com a sua boca Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Eu acho leve, eu acho suave, eu acho maneiro. Mas por quê? Porque hoje Deus teve misericórdia de mim, me chamou, eu atendi o chamado e me permitir Deus trabalhar no meu coração. E criei na obra que Deus fez através de Jesus na cruz e no sepulcro. E tomei posse da minha vida. Então, quando eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor com a minha boca, eu estou declarando para o mundo. Mas o meu testemunho, a minha influência, o meu viver, tem que ser um viver de Cristo em mim. Uma vida nova. Eu morro para o velho Edson e ressuscito para uma vida em Cristo, viver a vida de Cristo. Este é o crer no coração, que vai ser transparente para as pessoas através dos frutos. Por isso o tema, o coração confirma para Deus e os frutos ao mundo. Porque Deus é onisciente. Deus, ele conhece o coração. Deus não precisa ver nada no aparente. Aliás, Deus não vai pela aparência. A aparência engana. Deus vê o coração. E o coração, quando eu creio no meu coração, eu preciso revelar para mim mesmo e para o mundo através dos frutos de um coração transformado, de uma vida transformada, de alguém que de fato morreu, se entregou para Jesus, para a vida velha, e ressurge para uma vida nova com frutos do reino de Deus, que está lá em Gálatas. Então, meu querido, minha querida, você menino, menina, moço, moça, ao olhar uma escritura como esta,
e procurar entender e pedir graça ao Senhor, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito de Deus. É preciso pedir a Deus sabedoria e discernimento. E é preciso pedir a Deus ajuda e misericórdia para que a gente viva esta vida que Ele quer que nós vivamos, a nova vida com Cristo e de Cristo em nós. Mas quando estamos com Jesus de fato e de verdade, tudo fica fácil. E daí porque essa escritura, ela é leve, ela é maneira, ela é suave. Vamos praticar, vamos pôr em prática na nossa vida, na nossa família. Por isso que a razão do tema é esta. É esta é a razão do tema. Qual o tema? O coração confirma para Deus e os frutos que é a boca para o mundo, que é o que nós precisamos viver, influenciando as pessoas, a família, para se achegar ao Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Pai querido, eu oro com essa querida, através dessa escritura sagrada, maravilhosa, fantástica, Pai, que ao meu coração ela é leve, é tranquila para que a gente possa praticar quando de fato nos jogamos em Teus braços, nos entregamos em Teus braços, para que a Tua boa, agradável e perfeita vontade se cumpra em nós e através de nós. Eu peço ao Senhor, Pai, ajuda este rapaz, esta moça, este homem, esta mulher, para que tome essa decisão. E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia, que o Senhor o ajude, meu Deus, com as mãos estendidas como sempre estão, para sustentar esta pessoa desejosa de se alimentar do Senhor, do melhor do Senhor, para ter uma vida plena, abundante nesta terra e confirmar a vida eterna com Cristo na glória. Em o nome de Jesus Cristo eu oro, para louvor e glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Se você ouviu e gostou, curta o vídeo, não é? Deixe lá o seu like, se inscreva no canal, se você quiser fazer um comentário, se você deixe o seu amém, o seu pedido de oração e compartilhe com alguém esse vídeo que vai abençoar o ministério e o reino de Deus. Tá bom, querido e querida? Amo você em Jesus. Até a próxima semana. E eu não vou deixar de dizer: maravilha, Jesus! Glória a Deus!